A paz do Senhor, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como eu sempre falo, seja abençoado pela palavra do Senhor Jesus na data de hoje. Amém? Nesse tempo de qualidade que tiramos para ler a santa e gloriosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia? Vem com a irmã Mary ler Bíblia e você será abençoado. Em nome do Senhor Jesus, serás abençoado através dessa palavra. Que diz assim, nós estamos lendo a epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9. Se você quiser abrir a sua Bíblia física, capítulo 9. A minha versão, da minha Bíblia, João Ferreira de Almeida, diz dessa maneira. Talvez a sua diga um pouquinho diferente, mas o contexto sempre é o mesmo. Amém, queridos? Que diz assim, no meu texto aqui que diz, desta maneira você compreenderá. Eu creio que a minha Bíblia ela dá para ser compreendido melhor, né? A linguagem dela é mais eu compreendo melhor. Eu leio as outras Bíblias, parece que confunde um pouco o jeito que ela se expressa, mas essa, assim como eu gosto de interpretar ela, de ler ela, acredito que você também é alcançado por o que nós lemos aqui. A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo, que diz assim: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Ele faz uma pergunta, 3 perguntas na verdade. Ó. Não sou eu, porventura, livre? Uma pergunta. Não sou apóstolo? Outra pergunta. Não vi Jesus, nosso Senhor? Outra pergunta. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Quarta pergunta. Ele começa o capítulo fazendo pergunta, aos Coríntios, no que ele escreve. Depois, no versículo 2, ele diz: se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã? Sempre tinha as irmãs que acompanhavam eles nas viagens missionárias, pagando, vendendo tapeçaria. Elas sempre estavam abençoando as viagens missionárias do Paulo e os apóstolos. Então, ele já está justificando aqui, E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ó. Porque com certeza já estava algum murmurinho, para ele responder desse jeito. Versículo 6. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Olha, irmãos, ele está sendo cobrado aqui, porque ele está respondendo à altura. Versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Irmãos, isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte. Aleluia, Jesus. Versículo 8. Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? É com trigo, a colheita, o que ele está trabalhando na terra para que venha um trigo bom e produza o fruto. Olha só, irmãos. Ou é seguramente por nós que ele o diz: certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida.
trabalhou, tem o seu merecimento, irmãos. Versículo 11. Honre a sua autoridade. Honre, porque isso é Bíblia, irmãos. Está aqui, ó. Só que não se cobra valores. A pessoa tem que abençoar a sua liderança de coração aberto, de coração alegre, feliz. Versículo 11. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Ó, se nós vos semeamos as coisas espirituais, ele está dizendo, se nós tiramos tempo para nos preparar, para abençoar vós, será muito recolhermos de vós bens materiais? Ele faz uma pergunta, será muito que vocês tragam alimento para quem está aqui ministrando sermões? Ele está dizendo, ele não está cobrando o valor, mas que é necessário para a sobrevivência de um ministério, é necessário para a sobrevivência de um pastor, só que não se estipula valores, porque os valores, mas é para ter uma ordem e uma decência. Quem tem o coração liberto em Cristo, irmão? Quem tem o coração liberto em Cristo dizima com amor. Eu não gosto muito dessa palavra dizimar, porque já ficou, né, para trás, mas oferta com amor. Oferta com amor. Oferta é muito mais que 10%, muito mais que 20%. Oferta com amor, porque, irmãos, aquele que muito dá, muito recebe. O que pouco dá, desleixadamente, pouco recebe. Essa é a verdade. Então Deus só vai me dar se eu der muito? Deus vai te dar se teu coração estiver liberto. Entendendo que tu não estás retendo para ti, que tu estás abençoando a obra do Senhor por amor. Porque tu sabe ali que vai ser um lugar onde os teus filhos vão aprender a adorar a Deus. E os teus netos vão aprender a adorar a Deus. E que tu vais ali para adorar o teu Deus com alegria. Então é isso, irmãos. Está aqui, ó. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Ele faz uma pergunta. Versículo 11. No versículo 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Se nós pagamos, irmãos, eu sempre falo isso. Se nós damos um dinheiro para um filho ir lá fazer coisas vãs dessa terra, se nós vamos lá, compramos tanta coisa supérfluas, tantas coisas luxúrias, nós gastamos com tantas coisas, irmãos, mas nós não amamos o que Cristo ama, não colaboramos com a missão em 5%, em 5 reais. Não digo nem 5%, nós não demos nem 5 reais, muitas vezes, para a missão, para ajudar aquele missionário que está lá em campo missionário, em aldeias, em lugares inacessíveis, que você não vai, mas tem alguém que vai, mas precisa comer. Aí não é justo abençoar essas pessoas? Então, porque tem gente que abençoa, tanto lá o mercado. Trabalha, abençoa o patrão. Trabalha, abençoa a família. Trabalha, abençoa o seu lazer. Aí Paulo está dizendo, se os outros participam desse direito sobre vós, vocês abençoam essas pessoas para poder sobreviver. Nós não temos, nós em maior medida, que temos alimentado a sua alma, temos orado, temos se consagrado, temos entrado nas batalhas por vós. É isso que Paulo estava dizendo aqui para os irmãos que com certeza estavam murmurando, né? Para não ajudar a obra missionária, a obra ministerial. Entretanto, não usamos desse direito. Olha só, irmãos, o que Paulo diz. Entretanto, não usamos esse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Por isso que Paulo diz, eu não cobro. Eu sei que eu tenho direito, mas eu não cobro. Por quê? Para vocês não acharem que eu estou usando o Evangelho de Cristo para cobrar alguma coisa para me poder comer, para me poder vestir.
Eu sei que Deus não vai deixar me faltar, mas eu tenho esse direito, porque vocês abençoam tantas coisas, vocês gastam, eu não quero usar nomes aqui porque, né, mas gastam-se tantos dinheiro em tantas coisas, mas abençoar a obra do Senhor não se tem esse amor, né? Muitas vezes, não todos os casos, não estou generalizando. Sabemos que temos pessoas, temos irmãos que são fiéis, né? Glória a Deus. Versículo 13. Fiéis a Deus, irmãos, não ao homem, mas seja fiel a Deus e honre o seu ministério. Que Deus vai te recompensar, Ele sempre nos recompensou, irmãos. Sempre, sempre, sempre nos cuidou nos mínimos detalhes. E isso é para nós nos aparecer? Não, é porque sabemos que temos um Deus fiel. Seja fiel com Ele, Ele é fiel contigo, aleluia. Versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? Aqui Paulo pegou, irmãos, um pouquinho mais forte. Porque tem gente que é tão crítico em levar o dinheiro no gasofilácio, é tão crítico em dizer assim, agora é a hora do momento da oferta. O momento da oferta é sagrado, irmãos, é a hora que você vai alimentar a obra missionária onde você congrega. Tá aqui, ó. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ó, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Prega o evangelho, visita. Vai na casa da viúva, do órfão, não deixa faltar, presta serviço sagrado, que viva do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Olha o que Paulo diz, irmãos. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Que aí vão dizer assim, estão me sustentando, estão me enriquecendo. Ele viaja, ele conhece lugares porque eles estão me fazendo nadar no ouro. Então eu não quero ganhar esta glória. Não quero, irmãos. Alguém me anule essa glória, que quer dizer, a glória, a recompensa dele, ele quer ganhar no céu. É isso que Paulo está dizendo. Eu acredito que seja justo vocês dar o alimento para aquele que tem tirado o seu tempo para a casa do Senhor. Eu, todavia, não quero receber. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém me anule essa glória, porque ele sabia que a recompensa dele viria do céu. Mas o que ele estava dizendo? Ele ia deixar alguém cuidando da igreja onde ele passava, ele ia deixar alguém lá fazendo missão, e essa pessoa tinha que comer. Se não tinha um trabalho, se não tinha da onde tirar o sustento, ela não se alimenta? Olha, o povo poderia levar, mas ele nunca falou valores aqui, irmãos. Mas que o povo seja de mente aberta, para que vá a provisão para a casa do Senhor, que seja para a construção, que não seja nem para alimentar o profeta ou o pastor, né? Mas que seja para uma construção, para que seja para manter a obra do Senhor, né? Então faça com alegria, cada um contribua segundo o desejo do seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Irmãos, isso aqui é muito forte. Versículo 17. Se o faço de livre vontade, versículo 16, pulei que anule esta glória. Ele não queria perder essa glória de se doar por completo para o Senhor e saber que o Senhor não deixava faltar nada para ele, né? Versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Meu Deus do céu, irmãos.
Ah, se todos tivessem essa consciência de que é o nosso dever amar o que Cristo amou, morreu na cruz do Calvário, pediu, ide, anunciai esse evangelho. E ele disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Olha só, irmãos, tem gente que está vivendo assim por viver, né? Versículo 17. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Se o faço de livre vontade, vou ler de novo, irmãos, versículo 17. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Meu Deus. Ele estava dizendo, se ele faz de livre vontade, ele vai receber o galardão conforme tudo que ele fizer de melhor para o Senhor. Mas se eu faço constrangido, porque alguém me pagou, porque alguém está me trazendo, então eu sou simplesmente um despenseiro, alguém que cuida das coisas do Senhor em um devido lugar, né? Como uma pessoa que está sendo paga, um escravo, alguém que está sendo ordenado aquilo, constrangido aquilo, não por livre vontade. Meu Deus, irmãos, isso aqui é muito forte. Versículo 18. Neste caso, qual é o meu galardão? Qual é o galardão de ser constrangido a fazer algo? Tipo uma obrigação, né? Meu Deus do céu. É que evangelizando, ó, nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça, irmãos, na sua Bíblia, como é que fala aí? Capítulo 9, versículo 18. Nesse caso, qual é o meu galardão? Se ele cobrar, né? E que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Como é que a sua Bíblia fala aí, irmãos? Ó, que coisa mais interessante, esse versículo, ele é profundo. Neste caso, qual é o meu galardão? Se eu cobrar. Se eu disser assim, eu não faço nada para ganhar o sustento da minha casa, a igreja tem que me dar. Aí eu já sou um dispenseiro da casa do Senhor, eu estou cuidando, tudo bem. Mas ele diz assim, nesse caso, qual é o meu galardão? Eu já recebi aqui. É isso que ele está dizendo. E que evangelizando proponha de graça. Ó, é que evangelizando eu proponha de graça o evangelho. Aí como que eu vou cobrar de alguém que eu estou dizendo que o evangelho é de graça, mas vocês têm que me sustentar? É de graça, mas vocês têm que me... Então é isso que ele está explicando aqui, ó. Podem trazer o alimento para aqueles que não fazem nada e só cuidam da igreja? Podem. Se torna dispenseiro, obrigações daquele que está cuidando de algo do Senhor. Eles têm que se alimentar, tudo bem. Mas eu, Paulo, não cobro. Neste caso, qual seria o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, olha só, irmãos, ó, olha como se torna escravo do povo se cobrar algo, ó. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Por quê? Porque aquele que não tem, que jugo pesado sobre si, faz com alegria, e aí ele consegue número maior, porque não tem peso, A obra do Senhor tem que ser feita leve. Irmãos, tenham cuidado de interpretar essa palavra erroneamente. Não estou aqui pregando heresia, não. Eu estou lendo com vocês a palavra. Por mais que a minha Bíblia aqui, essa tradução aqui, talvez não seja a sua, na sua Bíblia, se você interpretar, vai dizer a mesma coisa. Paulo não está dizendo que é errado aqueles que alimentam. Mas ele não cobrava, porque então que galardão teria? Se é de graça que a gente prega o evangelho. Está aqui, ó.
Propunha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Meu Deus, versículo 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Olha a sabedoria. Olha a sabedoria. Se tem alguém aqui que já sente no seu coração de levar aquele tanto e honrar o seu pastor, ame. Está debaixo da lei? Ele diz, eu não estou mais embaixo da lei. Mas se alguém ainda quer continuar embaixo da lei, viva debaixo da lei. Como se eu não mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Para poder ter acesso a todos aqueles que ainda vivem erroneamente, Paulo usou de sabedoria. Versículo 21. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo. Por isso que eu sempre digo, irmãos, o nome do ministério, a lei de Deus, é muito profundo. Não que nós estamos pregando a lei de Moisés, não. É a lei de Cristo, a lei de Deus, a nova aliança em Cristo Jesus. E aí é o que Paulo diz aqui, ó, aos sem lei, aos que eu mesmo, se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei de Cristo. Irmãos, isso aqui é muito forte, irmãos. Coisa mais linda é poder ler a palavra do Senhor e entender ela como ela é. Fiz-me fraco para com os fracos. Fiz-me de ganhar os fracos. Fiz-me fraco para os fracos. Perdão, irmãos. Tomar um chazinho. Garganta. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ele então compreendia a todos e não impunha limites, mas sim pregava o santo evangelho debaixo da lei de Cristo. Oh, glória, sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Tudo faço por causa do evangelho, versículo 23, como fim de me tornar cooperador com ele. Versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Olha, irmãos, os atletas de Cristo aqui, correi de maneira que o alcanceis. Se estiver cansado, o Senhor renova as tuas forças. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ele está dizendo, todo atleta se preocupa em dominar-se, em correr, em não desfalecer, para ganhar uma coroa corruptível, uma taça, uma medalha, um título de vencedor daquele prêmio. Mas nós, porém, nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível, que jamais, jamais o tempo vai gastar. A ferrugem não vai corroer, não vai se perder. Ela é incorruptível, a nossa coroa.
a coroa de glória. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Assim corro, meu Deus, versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Não, irmãos, não como desferindo golpes no ar, em vão. Não, a corrida de Paulo era muito precisa para não perder o Santo Evangelho e alcançar a muitos. Ó. Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meu Deus, irmãos. Ele diz que ele pagou no seu próprio corpo. Pregando o evangelho, irmãos, preso. Quanto que Paulo tem várias passagens que Paulo apanhou, se fazia de morto, porque senão ia morrer mesmo, nas estradas, onde eles pegavam ele ia para as cadeias, dali ele escrevia as cartas, passou a maioria do seu tempo preso, enviando cartas, pedindo para o povo não se afastar do Senhor, não deixar a verdadeira fé em Cristo Jesus. Que glória esse versículo, irmãos, que é tão profundo e as pessoas confundem tanto ao ler ele, distorcendo ele, como se usando para ferir as pessoas que vivem do Evangelho. Ele não feriu, só que se torna uma pessoa com obrigação, uma pessoa que está sobre uma responsabilidade de despenseiro. Mas ele diz que galardão eu terei se eu disser que eu recebo alguma coisa de vós. Então, ele não recebia. Então, seja conforme o teu coração, viva de acordo com o teu coração abriu para o Senhor. Mas não estipulando valores, barganhando, dizendo se trazer 50 vai ganhar, se trazer 100 vai ganhar mais, se trazer 500 vai ganhar mais. Não precisa ser colocado valores aqui, irmãos. Coríntios, nós vamos ler mais para frente. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Né? Aquele que semeia muito, muito também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Aleluia, porque o Senhor ama quem dá com alegria, irmãos. Tá respondido aqui, ó. Tá respondido aqui. Queres abençoar, abençoe com amor. Não queres cobrar e receber o teu galardão no céu, melhor farás. Viva a palavra como ela é. Amanhã, queridos, em nome do Senhor Jesus, se Deus assim nos permitir, capítulo 10 de 1 Coríntios. Assim que possível, nós estaremos lançando capítulo 10 de 1 Coríntios. Fiquem na paz do Senhor Jesus e já quero agradecer a todos que têm deixado seu like, se inscrevido no canal da Irmã Mary e compartilhado esta verdade da palavra que liberta, que transforma, que nos une e que nos guia. Amém? Fiquem na paz do Senhor.